O texto de hoje é Lucas 4. Escutem com atenção. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O diabo fez isso. Disse-lhe então o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará, e a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passados todos este tempo, toda sorte apartou momento oportuno. Eu acho que é melhor. E se eu segurar, não vai ter o problema. O problema é que quando o microfone fica fixo, eu me afasto, empolgado com o texto e com a pregação. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis para Ti e sirva para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer aos irmãos e irmãs que é uma alegria. Aqui tá bom. Não. Que é uma alegria estar aqui. Esse texto de hoje, foi fruto de um momento devocional que eu tive e que foi muito importante para mim. Me tocou muito. Tem coisas interessantes aqui. Jesus, cheio do Espírito, como eu falei hoje de manhã, o resultado dele ficar cheio do Espírito é que esse mesmo Espírito que o encheu, depois de ele receber uma guaribada, como se diz aqui no Maranhão. Quando eu estou em Recife, eu digo, lá na minha terra se diz isso. Agora eu estou na minha terra, então não tenho que dizer lá onde eu moro, é aqui mesmo. Ele recebeu uma guaribada, porque um dos problemas maiores que a gente tem é relacionamento com o pai. E o pai, quando o viu ser batizado, João mesmo disse: eu não, quem deve ficar aí sou eu, vamos trocar aqui. E João diz: é melhor que se cumpra. E Jesus diz: é melhor que se cumpra isso. E ele é batizado, Jesus, e o Pai eterno, chega para ele e diz: tu és meu filho amado, em ti, em tudo que tu fazes eu tenho prazer. Misericórdia, depois de uma dessa você voa. Você voa. Quando o Pai diz isso, você é o cara. Você é o cara. E ele se enche do Espírito Santo, e para nem sempre ser cheio do Espírito Santo leva a você falar em línguas ou edificar outras pessoas e tal, mas Jesus significou para ele ser levado ao deserto, jejuar, passar fome, obviamente, e ser tentado pelo diabo. O diabo tentou em tudo. Ele ficou sem comer. E o primeiro grande teste foi apelando para uma necessidade fisiológica normal, a necessidade de se alimentar.
e saciar essa necessidade fisiológica, um urge, um desejo muito forte da natureza. O diabo pede um milagre essencialmente transformador. Transformar aquelas pedras roliças de fundo de rio primevos, que agora é deserto, mas foram rios ou até mares no passado, redondinhas, desejosas, parecidas com pão. Imaginação em favor da necessidade. Coloca a esperança no milagre extraordinário, fora do comum, que é isso que extraordinário quer dizer. Eu já cheguei a pensar como cristão, a minha vida mudaria muito se eu ganhasse na loteria esportiva e depois foi a Mega Sena. Mesmo sabendo que as chances para que eu ganhe estatisticamente são nenhuma. Estatisticamente é tão raro, mesmo tem 0,000001, então estatisticamente você pode dizer as suas chances são nenhuma. É literalmente impossível fazer isso. Bem diferente, nada como Babette. Alguém aqui já viu A Festa de Babette? Se não, façam o esforço que fizerem e assistam, porque é um senhor filme. Uma chefe que foge devido à pressão política na França para os países nórdicos e serve duas senhoras, duas filhas únicas de um líder calvinista lá, que tinha falecido. O nome dela era típico, Philippe Melanchthon, e Martina, vem de onde? Martinho Lutero. E depois de passar muito tempo e servir e fazer milagres com comida, eu adoro o filme porque eu gosto de cozinhar. E se eu pudesse fazer um outro pós-doutorado e fosse para a França, se alguém me dissesse, pode ser 5 anos com um chefe e 5 anos numa universidade, eu provavelmente preferiria o chefe, porque eu gosto de prazer nessas coisas, de ver, entrar na essência de sabores e tal. Ele e a Babette, quando finalmente ela esqueceu, porque a esperança dela não estava na loteria, porque ela pegou um prêmio, uma coisa e pediu para um amigo jogar toda semana. E esqueceu, saiu, deixou dinheiro suficiente, uma caderneta de poupança para ele, e saiu. E passados anos e anos, o amigo muito fiel diz, você ganhou. E ela faz uma festa para celebrar, acho que foi o bodas de ouro, do falecimento do pai, ou algo assim, né? E gasta todo o dinheiro que ela ganhou na loteria para preparar um senhor jantar. Inclusive aparece lá um coronel, e ele, quando prova a sopa eu penso, jabuti, né? Jabuti é tartaruga, ele prova e diz, mas isso é igual ao dos melhores restaurantes franceses. Como é que pode, nessa comunidade pobre, vir preparado para a miséria aqui, e vem os vinhos, cada um melhor do que o outro. E eu tentei já fazer muitas vezes. O prato principal é uma codorna à la sarcophage, como dizem os franceses, ao sarcófago. E é terrível fazer um negócio daquele, mas só de ver no prato e eles no filme comendo, quando eu assisti esse filme pela primeira vez, quando eu estava em Vancouver, e teve um restaurante que fez, meu dinheiro de estudante não deu para pagar. Você pagava $100 canadenses, assistia o filme e experimentava nos vinhos uma versão similar e mais baixa, mas parecida. E o prato, os mesmos pratos que foram servidos no filme. Hoje, se eu tivesse um dinheiro, eu sacrificaria e iria, né? Mas a menção a Babette é que quando ela ganha, ela dá inteiramente, usa para fazer a comida para pessoas que não tinham a menor chance de retribuir. Quando o diabo tenta a Jesus, ele provoca naquilo que está agora essencial para ele. E Jesus também, na resposta, vai à essência. Jesus diz para ele,
é preciso mais que pão para viver. É preciso mais que pão para viver. É preciso viver com significado. Durante muito tempo eu pensei que tinha a ver só com salvação, esse texto de Jesus que é de que adianta ao homem, e aqui vai para você também, mulher, de que adianta ao ser humano ganhar tudo, obter tudo e perder sua alma. Não é só questão de perder salvação, mas perder o significado da vida. Eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu consegui, e depois no final da vida, no término, ou quase no término, saber que você perdeu a sua alma nesse processo. De que adianta a qualquer um de nós ganhar tudo e perder a sua alma? Viver para Deus, para os propósitos do Criador, esse é o significado permanente da vida. Permanente da vida. No segundo teste, e é um teste tremendo, eu me identifiquei e parei na devocional, eu fiquei 1 ou 2 dias só meditando nele. O diabo levantou e mostrou todos os reinos da terra. Todos os reinos da terra. Como isso é possível? Hoje, tem as salas de controle, por exemplo, dos Estados Unidos, onde mostra o que está acontecendo em diversos países, em telas imensas, num ambiente como esse. Então, o pessoal aqui fica controlando, e tem Rússia, não sei o que, Afeganistão, e vai falando. Hoje talvez seria mais ou menos possível os principais centros, né? Mostrar isso é uma tecnologia tremenda. Todos os reinos da terra. Fruto do avanço do ser humano, às vezes, à custa do planeta. Ou, na maioria dos casos, colocando estratégias humanas como uma resposta ao que Deus quer. O que queria Jesus? Não era salvar o mundo inteiro? Não foi para isso que ele veio? O inimigo das nossas almas diz assim: tudo isso me foi dado, e eu te dou agora. Tu vais ter tudo isso que implica na tua missão, sem cruz. Só uma ligeira genuflexão para mim. Você sabe o que é genuflexão, né? É ficar de joelhos brevemente. Se tu me adorares, tudo isso é teu. E o que importa é, você não vai experimentar o sofrimento, você não vai ao inferno por minha causa, porque inferno é isso, Deus se separar de você, Deus Pai. Você não vai gritar Eli, Eli, lama sabachthani. Você vai conseguir tudo o que você quer, sem cruz. Sem o oposto, a ênfase do inimigo e os reinos que ele foi dado a ele, centrado em si mesmo, e nada do próximo, nada de Deus. É colocar técnicas e tecnologias em primeiro lugar. Tive um cristão, Jacques Ellul, que dizia que tecnologia tem esse efeito, um efeito danoso, que é a tendência, por causa da natureza humana, é afastar o ser humano de Deus e pôr a esperança em outra coisa, de sorte que quando hoje a gente vê cristãos nos cultos olhando o celular, e se você está olhando o celular agora, é para você mesmo que eu estou falando, você não sabe quem é que você está adorando. Deus tem uma estratégia. Hoje a nossa ênfase, qual é a melhor estratégia de mercado para a gente fazer a nossa igreja crescer? Deus tem uma. Foi revelada um pouco sobre dela nos Atos dos Apóstolos, mas tem uma que é simples, é a obediência. Vocês lembram o grande estrategista, que queria fazer um grande reino de Israel, Saul?
Davi já tinha sido ungido rei, mas não tinha assumido, estava esperando. E Saul é chamado a ir contra o inimigo, destruir todo mundo, ovelhas, gado, tudo. E Saul tira o melhor do gado, tira o melhor das ovelhas e tal, e traz. E vocês sabem, o profeta quando vê diz assim: que balido é esse que eu estou ouvindo? Tipo assim, isso cheira a desobediência. Aí Saul vem: você não entendeu, você não entendeu. É que isso aí eu guardei para oferecer em sacrifícios ao Senhor. Mas que crente consagrado, né? Isso que Deus mandou exterminar, Saul disse: não, eu pensei melhor do que você falou. Eu guardei para fazer sacrifícios ao Senhor. E a resposta que ele recebe é: melhor obediência que sacrifícios. Melhor obediência que sacrifícios. Melhor obedecer que sacrificar. Senhor, essas estratégias humanas, a tentação está sempre presente, não foi só com Saul. Essas estratégias humanas, de marketing, ou o que seja que a gente tem, elas são para que sua igreja cresça. E tem movimentos de crescimento da igreja, é chamado com esse nome, Church Growth, crescimento da igreja. Que a ideia esse é a primeira ênfase. Antes tinha um cara que era do sul, Donald McGavran, da África do Sul, agora um papa está na Califórnia. E a mensagem é para ser pregada de maneira mais palatável, não muito agressiva para as pessoas, porque se você consegue mais convertidos com essa ênfase e estratégia, que bom, né? E a pergunta que a gente faz agora e que o Senhor nos faz agora, melhor dizendo, eu sou o Senhor da igreja. E o crescimento quem dá sou eu. A estratégia que a gente vê no Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo multiplicando os que iam sendo convertidos. Mas as pessoas não gostam disso, porque é melhor criar estratégias humanas, ou usar estratégias humanas, em vez de usar as estratégias do Senhor. A pergunta ainda permanece: de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder seu propósito? De que adianta nós termos uma multidão de pessoas na igreja e poucos discípulos? Jesus, uma vez, quando estava caminhando para Jerusalém, vocês sabem o que significa caminhar para Jerusalém, ele fez um discurso muito duro, né? Pedro tinha dito para ele, talvez minutos antes: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro diz: não foi ninguém que te revelou a não ser o Espírito Santo. Você ficou, pode ser uma palavra profética, viu? Foi o Espírito Santo que te revelou. Ele diz: mas sabe o que significa isso? Significa que eu vou para Jerusalém, vou apanhar, vou fazer isso. Falou mais, na Bíblia a gente tem um resumo. E o próprio Pedro depois disse: de maneira nenhuma, Senhor. E o mesmo Jesus que tinha dito foi o Espírito Santo que te revelou, diz: vá de retro, Satanás, tu não sabe das coisas de Deus. Interessante que é o mesmo cara que minutos antes recebe o elogio, quem te revelou isso foi o Espírito Santo, e agora recebe sai para fora de mim, Satanás. É o cristão que não gosta de sofrimento. Quando Jesus fala: sabe o que implica a minha missão? Sabe o que implica o ser Messias? Como você falou, tu és o Cristo, o Messias, o Mashiach, Filho do Deus vivo. Implica que eu vou para Jerusalém e vou ser morto. Isso que implica. De maneira nenhuma, Senhor. Ele diz: a maneira de ganhar o mundo é outra, é pela obediência. De que adianta ter uma multidão de pessoas na igreja e... Qual o projeto da igreja? É uma torre de Babel, fazer um nome para nós mesmos? Ou é um altar?
Qual o projeto para a sua vida e como comunidade cristã, para a sua igreja? É para a glória de quem? O diabo diz: adore-me. E tudo isso que você sonha será seu. Poder, glória, reconhecimento humano e tal, tudo isso será seu. Tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Não é assim, eu vou agora virar eu mesmo um satanista. Não é nada disso, ele diz assim, é fazer o que é contrário aos desígnios do reino. O diabo é sutil. Se nós pensássemos de acordo com a estratégia moderna, na estratégia moderna é assim, o fim justifica os meios. Estava feito, Jesus veio resgatar a humanidade e os reinos deste mundo de volta para ele. Isso seria feito. O diabo disse, me foi dado, isso eu te dou, se prostrado me adorares. Mas o Senhor é também Senhor, não só do fim da missão, mas de como a missão é feita. Ele tem senso disso também. E para os irmãos e irmãs aqui, não tem outro caminho para todos nós, a não ser o caminho da cruz. É por isso que toda pessoa que propõe qualquer outra coisa, mesmo que tenha base bíblica, tipo trono, Jesus está sentado no trono, mas agora é época de cruz. O caminho para a igreja é de cruz. Vocês sabiam que o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, escreveu o Evangelho e o plano missional de Jesus é em Lucas 4, 18 a 19. Esse foi o que eu fiz na minha tese de mestrado. Eu pesquisei muito sobre isso, né? E a estratégia de Jesus. E Atos, Lucas mostra que a mesma estratégia que Jesus, quando estava com seu corpo aqui encarnado, usou, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, cuidar dos cativos, que estão presos, oprimidos, espiritualmente ou não. A igreja continua, a igreja corpo de Cristo, continua o mesmo mandato cultural depois. O mundo, voltando assim, e o espírito do mundo propõe hoje para qualquer um de nós sucesso a qualquer preço. Isso o cristão tem de dizer veementemente não. O espírito de discernimento que Deus dá propõe cruz no lugar. Se você quer ser um cristão, você tem de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e sua cruz não é sua sogra, porque a sua sogra normalmente se apaixona pela filha dela, né? Então sua sogra você não escolhe, vem junto, não é sua sogra. Então não é uma coisa que vem como algo extra, a uma escolha anterior que você fez. É cruz mesmo, é negar você. Todos os reinos do mundo, tudo teu. Quando a mensagem do Evangelho não vai não ao encontro, mas de encontro frontal à mentalidade do mundo hoje, nós podemos desconfiar dessa mensagem. Desconfiar dessa mensagem. Poder, glória, abuso de autoridade, projetos especiais, sucesso, tudo isso tem de estar debaixo de crítica. Debaixo de crítica. Numa geração individualista, egoísta, que só pensa em si, você tende a ouvir um pouco dessa crítica que eu peguei de um pensador norte-americano, que é o que costuma acontecer lá, e não é só lá, a gente sabe, né? O Evangelho cresce, não é que o Evangelho cresce, o Evangelho tem muito sucesso, as pessoas lotam, porque as pessoas não querem ouvir mensagem de cruz. Só quem experimenta a salvação mesmo, porque cruz, Paulo fala, é escândalo. Que negócio, eu vou morrer para mim mesmo? Que negócio é esse? Você tem de ter, o Espírito tem que ter agido em você, lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo, para você aceitar esse tipo de mensagem. É loucura, Paulo diz, para quem não está em Cristo. Loucura completa. Um evangelho sem cruz, fácil.
fará um enorme sucesso. Porque Deus aparece não como Senhor do nosso ser, mas como um auxiliador eterno. Aquele Deus útil de hoje de manhã, um Deus que eu posso usar a meu bel prazer. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao fazer isso. E Deus diz, eu não. É como muitos irmãos que estão querendo pedir assim, Senhor, é ela? Ou é ele, as mulheres pedindo é ele, e o cara é espírita, então o cara não quer ter nada a ver com o evangelho. E eu estou orando, pedindo discernimento de Deus, para que Deus me diga se é ela ou não. Deus já deu a resposta nas Escrituras. Ele não vai lhe revelar isso. Ele está dizendo, estude. Veja lá quais são os princípios. Antigamente eu orava assim, que o Senhor me ponha no centro da sua vontade. Hoje eu percebo o quanto eu era presunçoso. Hoje, se aqui tem um círculo que é da vontade de Deus, e se eu estiver na periferia desse círculo, mas dentro, eu estou satisfeito. No centro da vontade de Deus é muita presunção. É Deus que nos conduz. Se nós estamos dentro da vontade de Deus, já está de muito bom tamanho. Não pense que fazendo do modo do inimigo, não terá sucesso. Você terá sucesso. Tem igrejas que eu conheço que crescem, mas rabo de cavalo cresce para baixo. Quem é médico aqui, talvez saiba qual é o linguajar típico. Quando você tem um paciente, a pessoa tenta ressuscitar e não dá. Aí o médico escreve, a situação do paciente evoluiu para óbito. Então, nem sempre tudo que evolui, que cresce, é uma bênção, né? Pode evoluir para óbito, se não agora, depois. Ou óbito assim, lembra de Amós? Amós chega e diz assim, eu vejo o culto de vocês, sucesso, né? Eu estou ausente, isso é Deus falando pelo profeta, eu estou ausente disso aí, eu quero que misericórdia, isso é Isaías também, flua como um rio. É isso que eu quero. Vocês querem me servir? Façam isso. Não é um culto onde vocês são beneficiados. É onde eu saia louvado e adorado. Adore só a Deus. Não arranje desculpas como Saul. Eu estou namorando essa menina porque eu sei que ela é macumbeira, com todo respeito, mas eu quero trazê-la para o Senhor. Então faça seu projeto evangelístico e depois de conversão, você pode considerar a possibilidade de trazer. Sem dualidades, sem acomodações. E o terceiro ponto é que o diabo o levou e colocou no topo do templo. E disse a Jesus, usando uma afirmação, se tu és o Filho de Deus, pule. Um inseguro pularia. É tão inseguro que ele precisa se mostrar. Vou lá. Mas uma pessoa com Jesus diz, não vou entrar nessa. Jesus sabe quem ele é. Ele não entra nessa armadilha. Ele não precisa cair na armação da insegurança que vem do diabo. Uma coisa é ouvir de Deus um desafio. Outra é ser ludibriado em esquemas que nós sabemos que só satisfazem egos. Eu não posso julgar, Marcos, né? Mas eu suspeito muito de gente que diz, o Senhor vai fazer isso. Pode ser uma profecia, né? Mas pode ser uma profetada também. E tem um irmão que faz um programa cristão de humor, que ele faz exercícios, né? Exercícios físicos, mas bem bíblicos, diz assim, vão agora, caindo para trás. Ele fala assim, lá vem a profetada. E você se desvia da profetada, né?
Porque como é que eu vou saber? Pessoas que fazem afirmações sérias sobre Deus, como Deus se tivesse ao seu dispor, profeta, para fazer a sua vontade. Por que Deus faria isso? Se Deus é bom, que Deus cure essa irmã. Pode ser que esteja o irmão, pode ser uma situação que Deus, nos planos dele, não está previsto isso. Misericórdia é mais importante que sacrifício. Jesus podia ter dito: eu sou filho de Deus, e essa minha condição não demanda que, mesmo sendo filho dele, eu me arrisque em situações que não dizem respeito à vontade de meu Pai. Não vou tentar a Deus cumprindo um capricho curioso do diabo. Não vou tentar a Deus. Se você é cristã, aí vem depois o corolário, né? Faça isso, isso e aquilo. Você não deve ser inseguro ou insegura. Se tu, portanto, nem sempre, portanto, é o corolário de se tu. E o corolário tem de ter base bíblica, a consequência tem de ter base bíblica. O diabo pode dizer assim: olha, está aqui uma pistola, eu vou botar 2 balas, e são 8, né? Ou 7 no tambor, eu vou rolar. Se Deus é bom e te protege, nunca a bala vai estar na agulha. Aí você diz, o inseguro diz: pois eu vou mostrar a você que Deus é bom. E se você for, isso é o corajoso, né? Agora, alguém como Jesus diria: eu não preciso fazer uma loucura dessa. Não preciso. Eu creio que Deus é bom. Uma vez eu estava numa célula na minha igreja, e uma senhora jovem perdeu 2 filhos, tinha perdido. E o primeiro filho ela perdeu, ela tinha uma doença grave que causava embolia no bebê. Quando já estava grande, no 8º mês, no 9º mês, falando uma semana na realidade, ela perdeu o primeiro. Ficou arrasada. O marido ficou assim: que Deus é esse? Aí depois foi um milagre, tal oração, aí ela engravidou de novo, foi crescendo, aí foi no médico para ver, uma semana antes do nascimento do segundo filho, morreu do mesmo jeito. Aí ela frequentava a célula, e ela dizia: eu não consigo. E eu via irmãos tentando ajudar, dizendo: olha, Deus sabe o que faz. Deus tirou esses 2 filhos. Aí eu não aguentei, falei: olha, não foi Deus que tirou esses 2 filhos. Deus não é cruel, não é um cara safado que quer ver você sofrendo. Isso é devido à condição humana. A gente é sujeito a doenças. Deus, você precisa ter, é bom e galardoador dos que o buscam. Então, esse fato que aconteceu, o sol nasce sobre justos e injustos. Não culpe a Deus por um fator que foi introduzido por seres humanos na história, Adão e Eva, com a queda. Isso acontece com qualquer pessoa. Você tem que se aproximar. Eu falei para ela: eu não consigo explicar isso aí. Eu só posso chorar com você. Não tem explicação nenhuma. Isso aconteceu porque isso. Não tenho mesmo. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus é bom. Deus é bom. E é galardoador, abençoa quem procura Ele. O diabo cita as Escrituras e Jesus as confirma. E o que acontece quando a coisa fazer e a coisa não fazer tem ambas base bíblica. Como escolher certo? Nós devemos optar, sim, que a resposta correta está na direção que é fruto do nosso relacionamento com Deus, e não só fruto de especulação teológica, de deduzir por A mais B o que Deus faria. Você tem de ter caminhado na direção de Deus, e se não for, pedir a ajuda de quem tem caminhado, e pedir assim: eu não sei. É tipo Abacuque, né? Ainda que a videira não floresça, ainda assim
Eu creio no Senhor. Eu sei que Ele é bom. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que Deus é bom. Isso que era Davi. Davi vê Golias entrar e dá medo, viu? Um cara daquele, se o cara, eu não consigo me desviar a tempo, e ele lança uma lança, ele me dilacera no meio. Mas Davi tinha outro mindset, tinha outra mentalidade. Esse infiel não vai continuar blasfemando de Deus, não. E como Deus não levantou, ou ninguém se dispôs a chamar de Deus para outros, Deus vai usar esse pequenininho aqui mesmo. Quer seja com funda, com uma pedra, ou não. É uma confiança fruto, ele não usou, eu vi um leão. Os meus piores pesadelos é assim, ou é um leão, ou é um urso correndo atrás de mim, e o urso corre em velocidade normal e eu corro em câmera lenta, sabe? Eu fico aqui, eu sei que vai pegar, porque ele vem em velocidade normal e eu estou sempre em câmera lenta. Davi disse assim, olha, com Deus, eu conheço Deus, Deus já me livrou várias vezes, e fruto desse conhecimento dele, uma coisa eu sei, você não vai mais blasfemar de Deus. Deus vai usar uma funda dessa. E talvez tenha sido esse o milagre. O cara esperava, você está vindo de mim o quê? Quer matar um cachorro? Ele dá uma pedrada, o cara cai para trás, fica tonto. Enquanto ele está tonto, pega aquelas espadas dos filisteus que eram famosas, né? Que ia assim e tinha uma curva. Levanta, enquanto está tonto no chão, é meio drástico, né? Decepa a cabeça. E os filisteus vendo, não acreditam no que está acontecendo. Olha, se um jovem faz isso com o nosso guerreiro Mó, o que é que os outros são capazes de fazer? Se uma criança praticamente faz isso. Só que era uma criança que acreditava em Deus e que não permitiria que Deus fosse blasfemado. Nós precisamos entrar, irmãos e irmãs, numa espiritualidade real. Eu estou hoje fazendo uns irmãos. Eu tenho um irmão norte-americano e tem um grupo aqui no Brasil, que é o grupo que quer estudar, quer arrebanhar mais gente para ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Emocionalmente saudável. E eu estou fazendo um guia. Se vocês quiserem, eu posso deixar com o pastor Hamilton, o pastor Marcos, a referência, e vocês podem ter e usufruir, que muito da nossa espiritualidade é fruto de pressão, é fruto de coisas que a gente ouve, é fruto de chantagem espiritual. Não é? A pensou se Davi fosse só metido, esse menino metido, arrogante que só, ia levar uma espadada de Golias e ia ficar por essa, entrar na história como morreu porque foi arrogante. Davi conhecia o Deus dele. Davi foi um homem, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. É um homem que tinha um coração firme em Deus. Nós conhecemos a história de Davi. Adulterou com Batseba, e o que é maravilhoso é que na historiografia hebraica, os grandes líderes, Jesus é o filho de Davi. Quem? Aquele adúltero? Diria hoje, né? Sim. Mas Davi, quando caía, por exemplo, imagine um de nós e alguém acusa de adultério. Digamos que você infelizmente fez isso. E você é rei. E você diz, olha, eu sou rei, ungido de Deus, quem é você para me acusar? Corta a cabeça desse cara que está me acusando. Davi, quando ouve a acusação, olha, teve um cara, Natan chega para ele e diz, que tinha 500 ovelhas, todas gordinhas e tal, ele podia desfrutar delas quando quisesse. Aí, tinha um cara que tinha uma só, e porque era uma só, ele cuidava, aperfeiçoava, e tomava banho, e cuidava dela. E veio o cara das 500 e disse, olha que ovelhinha bonita, eu vou querer para mim. E
E chegou, matou o cara, o dono das ovelhas, e ficou com outra ovelha. Davi se ira e diz, que esse cara seja morto. E Natan diz, és tu, esse cara que fez. E deve ter feito assim, és tu. E deve ter espichado o pescoço, porque a espada vinha, né? Ele era o rei. Quando Davi ouve isso, ele fica chocado, e vocês sabem, pega a terra do chão e joga na cabeça, que era um sinal de humildade. Eu pequei contra o Senhor. Davi tinha um coração firme no autor da sua fé. E isso é que o faz um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos hoje um pequeno relato sobre as tentações que nosso Senhor enfrentou por nós. E não num clima, sabe, depois de eu ter comido um hambúrguer ou coisa assim, ou uma deliciosa pizza, né? Ali naquela, não sei como me lembro o local, não, nada disso. Com uma fome mortal. E vem o cara e desafia ele nas coisas mais essenciais. E ele diz, isso é nosso Senhor. Vocês sabiam o que aconteceria, e com isso a gente enterra, se Jesus caísse? Deus arriscou tremendamente. Isso que é amor, viu? Porque enviou seu Filho, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se desfez do que é ser Deus, de tudo o que é ser Deus, e se tornou um homem. Como é que seria Deus se a gente pudesse vê-lo? Seria, não, foi Jesus. Se desfez de toda a sua divindade e viveu como homem. As tentações que ele viveu foi tentação real. Isso para cumprir a missão que ele veio de redimir. Porque se Jesus tivesse caído num pecado só, ia ter uma hecatombe universal. Paulo explica depois. Nele, Paulo diz, tudo subsiste. Ele é a razão da criação do universo. E se esse cara tivesse de sumir, desaparecer, porque não havia um Redentor, nós não estaríamos aqui. Isso mostra o tremendo amor de Deus que arrisca por você, por mim. Que Deus não me faça, como diz, que minha mão direita perca a sua destreza, mas que Deus não me faça deixar de perceber que Deus me ama. E o amor dele é concreto, é manifestado em fatos, é verificado historicamente. Eu falei hoje para alguém que tem um livro de C.S. Lewis chamado Perelandra, onde ele conta a história de um planeta que houve a tentação, mas não caiu. A pessoa obedeceu. Então, como seria a Terra se Adão e Eva não tivessem ouvido queda? E ele fala, esse é o livro, é um livro de ficção, muito bom para ler, o autor é fantástico, né? C.S. Lewis, Perelandra. Mas o nosso caiu. E a Terra tem um lugar importante, que foi nesse lugar onde caiu, a gente não sabe se existe humanidade fora daqui, mas o fato é que nesse que nós sabemos, Deus amou tanto a gente, tanto, que Ele mesmo se desfez dos seus atributos como Deus e veio para que a gente tivesse vida. Isso é amor. Submetamos, portanto, a esse amor. Amém?